Saúdo a todos com a paz do Senhor. Respondendo à pergunta, Jesus nasceu com qual característica? Jesus, tendo corpo, alma e espírito, ele é o Deus Filho, mas sendo um só Deus em essência, nas três pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Jesus nasceu sem nenhuma característica física de José e Maria, ou seja, não foi reconhecido nenhum de seus traços físicos como filho de Maria e José, pois não houve troca de material genético entre os dois. José e Maria foram apenas pais adotivos de Jesus. O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo, que sem pai e mãe, genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, conforme está escrito na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 7, versículo 3. Aleluia, glória a Deus. Cientificamente falando, a variação genética é o resultado de um jogo que torna cada ser humano em um indivíduo único através da troca de material genético entre o espermatozoide do homem e o óvulo da mãe. Não existe espermatozoides ou óvulos iguais. A célula óvulo tem no núcleo de cada uma de suas células 23 pares de cromossomos que guardam os genes responsáveis pela transmissão de características de uma geração a outra. Cromossomos e genes são feitos de ácido desoxirribonucleico, o DNA, uma dupla hélice enrolada de 4 substâncias, adenina, timina, citosina e guanina, capazes de infinitas combinações. Ali está o script para a formação e o desenvolvimento do recém-nascido, o mesmo bebê que crescerá e um dia os pais tentarão reconhecer seus traços nos filhos. Jesus foi o zigoto formado, ou seja, a primeira célula de um novo ser implantado em Maria através de uma ação sobrenatural e santa promovida pelo Espírito Santo. Um óvulo e um espermatozoide se encontram, um zigoto é formado, ou seja, a primeira célula de um novo ser, e já apresenta constituição genética única resultante da variação de espécie que acontece a partir da mistura cromossômica dos progenitores. A formação do zigoto marca o único do desenvolvimento do embrião, que segue com a fase de clivagem no processo de
divisões celulares, que logo ele começa a dividir-se para tornar-se um embrião. No decorrer da gravidez, o embrião torna-se um feto, o feto torna-se então um neonato ou recém-nascido após o parto. Ao final da 8ª semana após a fecundação, nas 10 semanas de gestação, o embrião é considerado um feto. Durante esse estágio, as estruturas que já se formaram crescem e se desenvolvem. Portanto, a Virgem Maria concebeu Jesus através de um zigoto implantado nela, através de uma ação sobrenatural e santa, promovida pelo Espírito Santo, a qual deu à luz a um filho que foi chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia, glória a Deus. O menino Jesus foi alimentado através do cordão umbilical de Maria, que possuía 3 vasos sanguíneos, sendo 2 artérias e 1 veia. Cordão umbilical esse responsável por fazer com que o sangue do bebê Jesus passasse pela placenta de Maria, aonde o cordão umbilical foi oxigenado e recebeu nutrientes, retornando em seguida para o bebê Jesus dentro da barriga de Maria. O cordão umbilical de Maria foi uma estrutura importante que conectou o bebê Jesus em desenvolvimento à placenta. Esse cordão umbilical manteve uma conexão vascular que permitiu que o sangue rico em oxigênio chegasse até o feto e que o sangue rico em gás carbônico fosse retirado de seu corpo, além de fornecer os nutrientes necessários para o bebê Jesus dentro da barriga de Maria. A placenta de Maria fez uma interface entre Mãe Maria e bebê Jesus, evitando sua rejeição pelo organismo materno. A placenta de Maria realizou as trocas gasosas e eliminou produtos residuais do bebê Jesus. Também transportou nutrientes, secreta hormônios que regulou tanto o metabolismo materno quanto o crescimento e desenvolvimento fetal. Os pulmões foram totalmente formados. E mesmo dentro da barriga de Maria, o bebê Jesus treinou a respiração, inspirando o líquido amniótico, enquanto o oxigênio lhe chegou através do cordão umbilical. O sangue nasceu, ou seja, foi produzido na medula óssea dos ossos chatos, vértebras, costelas, quadril, crânio e externo. Também os ossos longos, como o fêmur, produziram sangue. As plaquetas foram células que participaram do processo de coagulação. Jesus foi apenas alimentado através do cordão umbilical de Maria, que o alimentou normalmente, de forma que ele nasceu como qualquer outra criança. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Conforme está escrito na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Aleluia, glória a Deus. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Conforme está escrito na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aleluia, glória a Deus. Desta forma, o homem é o único dentre toda a criação do Deus vivo, tendo tanto uma parte material como o corpo e outra imaterial como a alma e o espírito, sendo alma vivente, para viver na terra dos viventes. Entretanto, essa alma vivente formada de corpo, alma e espírito, chamada de Adão, espelhou a vida de Deus ao ponto de ter sido criado em perfeita saúde e não ser sujeito à morte física e espiritual, pelo livre arbítrio, através da obediência ao Senhor. Mas pela desobediência e por causa do livre arbítrio também, ficou sujeito à morte física e espiritual. Portanto, assim como o Deus vivo criou e o fez o primeiro homem Adão e a primeira mulher Eva, para trazer característica para toda a humanidade através do DNA, ácido desoxirribonucleico, que é um tipo de ácido nucleico que possui papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética, pois é no DNA que estão codificadas todas as características de um ser vivo, que são únicas em cada indivíduo. Assim, também não houve implantação do óvulo fecundado na parede do útero de Maria, porque o Espírito Santo ficou sendo considerado como portador da mensagem genética, porque o que em Maria se gerou foi do Espírito Santo e não de Maria e José. Imagem é uma marca que o Senhor Deus imprimiu no ser humano, distinguindo-o das demais obras criadas, o qual parecemos com o Deus vivo, haja vista a encarnação de Cristo, que em tudo, sendo Ele mesmo Deus, foi gerado semelhante a nós, pois no primeiro homem, Adão, fomos também feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança, numa reprodução na forma de substância física e espiritual, que, através da aparência, configura o exterior do homem, aquilo que se mostra imediatamente como o aspecto, significando a representação visual de uma pessoa como alma vivente. Já a semelhança passa uma ideia de aparência com uma qualidade de semelhante, de uma característica física, emocional e intelectual.
que, por causa da característica física, significa também a representação visual de uma pessoa como alma vivente. Ficou assim Adão com a aparência de todos os seres humanos, pois assim como o pó da terra tem vários tipos de solo, assim existem pessoas com vários tipos de aparência de natureza essencial. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete, conforme está escrito na palavra de Deus em Gênesis capítulo 5, versículo 3. Aleluia, glória a Deus. Aquele que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberem, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, conforme está escrito na palavra de Deus em João capítulo 1, versículos de 1 a 14. Aleluia, glória a Deus. Assim como Adão ficou com a aparência de todos os seres humanos, com DNA nele contendo informação genética, pois o DNA possui sequências que formam os cromossomos, que através dele os seres vivos conseguem transmitir as características de seus organismos para os descendentes. Mas a parte espiritual somente pela obediência. Da mesma forma, Jesus veio com a aparência de todos, mas a parte espiritual dos homens, só aqueles que vêm a Cristo e o aceita como Senhor e Salvador de suas vidas, para possuir a imagem e a semelhança do Deus vivo, pela obediência, sendo uma alma vivente, vivificada em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque a santificação é o ato divino, mediante o qual os servos do Deus vivo cada vez mais se amoldam à imagem de Cristo pela obediência, isto é, condicionalmente. Posicionalmente, já somos santos quando aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz, porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida, pois pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um
muitos serão feitos justos. Aleluia, glória a Deus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor, conforme está escrito na palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, versículos 17 a 21, aleluia, glória a Deus. Jesus não herdou nenhuma característica física de José e Maria, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, pois Maria era virgem. Foi uma concepção milagrosa, sem envolvimento do pai e mãe natural, sem intercurso sexual, pois não teve participação do pecado de cunho sexual por parte de Maria e José, o qual não teve nenhuma fertilização genética, ou seja, foi através da inseminação espiritual trazida à cena pelo Espírito Santo, que desceu sobre Maria a virtude do Altíssimo e cobriu-lhe com a sua sombra e concebeu o Filho do Deus Altíssimo na segunda quinzena do mês de janeiro do nosso calendário, pois sua prima Isabel tinha concebido um filho em sua velhice, que já estava no 6º mês de gravidez, para aquela que era chamada estéril, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 1, versículo 36, aleluia, glória a Deus, que o Deus vivo, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoe a todos, aleluia, glória a Deus.